Olá, vamos ver se tem alguém entrando. Vou convidar. Entrando aí, a Tainá, o Alex. Vamos lá, então. E Tainá, saudades também. Que bom, pessoal, que bom. Vocês estão entrando aí. A Ana Paula entrou também. Já mandei um convitinho para ela. Assim que ela entrar, a gente começa esse bate-papo delicioso que é falar sobre introdução alimentar. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder só me sinalizar aí. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode só me dar um alô aí se estão ouvindo direitinho? Estou chamando a Ana Paula. Acho que está dando algum probleminha aqui que ela ainda não está conseguindo entrar. Ah, que bom. Tainá me respondeu. Valeu. Vamos ver. Ana Paula está entrando. E o Instagram tá trolando a gente hoje, Ana. Mas acho que foi. Foi? Foi. Olá! Olá! Tudo Vou bom? ajeitar aqui. Tudo bem? E você, Gê? Tudo bem. E essa mamãe de dois? Como está? Tá uma maravilha, né? Uma Tá maravilha. bom demais. Tá bom demais. Tudo organizado aqui. Ah, Deu tudo certo. Se eu tô aqui é ótimo. porque deu tudo certo. É isso aí. Então, pessoal, para quem não sabe, eu sou a Jéssica, sou pediatra e gastro. E essa é a minha parceirona aqui, nutricionista, Ana Paula, uma amiga e parceira aí lá nos nossos causos, né, menina? Que vão Causa. desde os bebezinhos fofos de introdução alimentar até uns causos aí bem graves que a gente acaba pegando, que é muito gostoso trabalhar em parceria. E para quem não sabe, a Ana Paula acabou de ter um bebê lindo, fofucho. E então, estou muito grata dela estar aqui hoje, reservando um tempinho pra gente, porque não é moleza não, né? E eu acho que ela caiu. Deixa eu colocar ela de novo. Vai dar certo, vai dar certo. Não desistam, pessoal. Oi, voltei. Voltou? Deu algum Então, perrengue aqui, deu, desculpa. faz parte. Internet. Sigamos. Internet. Tava falando pro pessoal, então, que agora você é mamãe de dois, né? Gaelzinho e Luigi. E aí eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente hoje, porque não é fácil, não, né? Tá com dois, principalmente com o pequeno aí, tá o quê? Vai fazer 2 meses ainda, né? Ele já 1 mês e já pouquinho? fez Fez 2 meses. 2 meses? Já Olha fez. aí. Fez. Tá bonitinho. Legal. E a Ana tem uma história super interessante também, que eu acho que eu queria até que você compartilhasse um pouquinho, Ana, sobre a sua história com a introdução alimentar também, né? Que eu acho que é bem legal, assim. Então, a Ana é nutricionista, como estava falando, parceira nossa lá da clínica, e ela tem uma história que vai além, com a introdução alimentar, que vai além do currículo dela. Então, eu gostaria que ela compartilhasse um pouco disso também, até para a gente puxar o gancho de começar esse bate-papo aí, bem na linha que a gente quer. Bacana, Gé. Então, na verdade, eu sempre trabalhei com criança, né? A gente conhecia a Jéssica lá na gastropediatria da Unifesp. E na época que a gente se conheceu, eu estava, acho que, terminando o doutorado ou pós-doc, não sei. E eu já estava meio, assim, cansada com a nutrição, sabe? Não, né? Falei, ai, atendimentos, né? Não sei se é isso que eu quero. E aí, meu filho nasceu, né? Eu fiquei em licença maternidade, eu já um pouquinho, né, desencantada. Aí veio a introdução alimentar do Gael, meu primeiro filho, que
foi o meu brilho nos olhos, assim, né? Foi onde me despertou de novo o amor pela nutrição, porque eu falei, gente, que incrível, né? Poder realmente começar certo do começo e poder realmente participar e estar, né, presente. Então, assim, foi muito gostoso fazer a introdução alimentar dele. E aí foi quando eu comecei, assim, a me deslumbrar, né, com todo esse momento da vida e estudar muito, né? E aí que eu me despertei de novo para a nutrição, daí a Jé me convidou para atender lá onde que ela estava atendendo, na clínica, e aí tudo começou, né? E aí foi desenrolando, mas realmente a introdução alimentar do Gael que foi o brilho nos meus olhos, eu digo assim, né? E agora eu vou passar de novo por isso, então assim, eu Então. tô super animada aí com a segunda introdução alimentar. Vai demorar um pouquinho ainda, mas tô animada. É isso. Então, assim, eu quis muito que ela compartilhasse essa história, até para pegar o gancho aqui, de que esse é um papo que vai muito além de falar qual que é o alimento, qual que é o método, mas a importância, né? Por que estudar para fazer da maneira correta desde o começo, que foi justamente a frase que a Ana acabou de usar. Qual que é o impacto que tem se eu faço uma introdução precoce ou tardia, se eu faço uma introdução muito líquida, ao invés de na consistência correta, né? Então, eu acho que para começar a conversa por aí, e aí já deixar claro também, assim, dando um alô para todo mundo, de que deixem suas dúvidas e, e a gente vai tentar ir aqui inserindo elas no meio desse bate-papo, que eu acho que fica mais dinâmico, assim, se vocês forem compartilhando, né, ao mesmo tempo, tá? Então, Ana, qual que é a importância da introdução alimentar, né? E o que você tem a falar a esse respeito? Tá. Assim, antes da gente falar propriamente, né, de introdução alimentar, eu acho importante a gente trazer um outro olhar para a introdução alimentar, que é justamente o olhar além do comer, né? Porque a gente pensar em introdução alimentar, meu filho vai começar a comer e aí já dá toda aquela angústia porque ele precisa comer, às vezes não come, né? E aí fica toda esse peso, né, para a mãe, para a família. Então, o que eu queria que a gente refletisse um pouquinho aqui hoje é justamente isso, né, olhar a introdução alimentar como um processo de alimentação complementar, né, como um processo de introdução alimentar que vai começar ali por volta dos 6 meses, mas que vai perdurar até seus 23, 24 meses de vida do bebê. Justamente, já é porque é nessa fase que a gente tem a oportunidade, né, de oferecer, de apresentar, né, toda a diversidade alimentar para o bebê. Então, hoje em dia a gente tem que olhar realmente, né, não só o que o bebê vai se alimentar, né, qual vai ser o alimento que eu vou oferecer para ele, mas sim como ele vai se alimentar, com quem ele vai se alimentar, porque isso também vai ter um grande impacto, né, ali nos comportamentos em relação à alimentação, né, então todo o ritual, né, porque a alimentação ela é um ritual, né, então a gente se senta à mesa para trazer momentos prazerosos, a gente come, né, tem gente que come quando tá triste, tem gente que come quando tá muito feliz, mas enfim, a alimentação faz parte, né, de toda uma dinâmica, de todo um ritual, que a gente pode e deve apresentar também para o bebê, culturalmente, como é na nossa família, né? Então, eu queria que a gente sempre tivesse essa atenção, né? Porque os bebês, eles aprendem a comer justamente por olhar os outros, né? Então, se eu estou numa mesa compartilhada com a minha mãe, né? Com o meu pai, ou com a cuidadora, enfim, esse bebê, ele está observando, né? Ninguém ensina para um bebê a pegar numa colher. Então, ele vai atentamente olhando quem está à volta dele, né? Ele vai reconhecendo os alimentos, então ele aprende a comer também por familiaridade, ele vai olhando aquele alimento, né? Ele traz aquele alimento como um alimento que não é desconhecido porque está todo mundo comendo, né? Ele foi apresentado uma vez, mas ele está sempre à mesa e sempre sendo oferecido. E isso traz associações muito positivas para o bebê, né? Então, quando eu faço associações positivas, né, cognitivamente isso é muito prazeroso para o bebê. Então, ele começa a se alimentar também por estar feliz. Então, acho que era importante trazer esse olhar aí para a introdução alimentar, né? Não só, tipo, meu bebê, apresentei uma coisa para o meu bebê, ele não comeu.
né? Mas, poxa, ele esteve à mesa, ele realmente se conectou com o alimento, às vezes ele só olhou, mas isso já faz parte do processo da alimentação, né? Todo alimento novo a gente precisa Sim. reconhecer como um alimento seguro, né? Então, acho que isso é bacana. A Tainá colocou aqui introdução alimentar, que deveria ser chamada de apresentação alimentar, né? A Tainá é uma amiga que é pediatra, que é alergista. E é exatamente isso. Eu não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de ver a escadinha do comer, né? Eu brinco no consultório assim, é fácil ver que a criança ela não nasce sabendo andar. E aí, para andar, ela primeiro, lá no começo da vida, vai aprender a sustentar a cabeça, tronco, sentar com apoio, sentar sem apoio, engatinhar, levantar, ficar em pé até andar. Então, ela leva 1 ano, em média, para fazer isso. Por que que a gente tem a expectativa, né, que uma criança que nunca comeu na vida já saiba fazer isso de cara, né? E já goste, já adore. E a pressão que a gente coloca em cima disso pode justamente fazer o contrário. Assim, quantas vezes a gente não vê na prática que a família pressiona tanto ali para a introdução acontecer, que a criança se retrai e na hora que a família desencana, torna o processo mais leve, a criança gosta de novo e quer, e abre a boca e vai atrás. Então, acho que essa introdução aqui sobre comportamento é um cerne, assim, para a gente começar a falar da introdução alimentar. E aí, falando um pouco também de estar preparado, eu acho que um ponto importante é a idade, né? E sinais de prontidão. Talvez puxar esse papo agora de por que 6 meses, tá? Então, eu vou deixar para a Ana explorar um pouquinho os sinais de prontidão e vou falar do meu lado. Biologicamente, como eu acabei de falar aqui, a criança tem que ter certas habilidades para conseguir andar. Então, a criança também tem que ter certas habilidades para conseguir comer. Essas habilidades vão desde habilidades gastrointestinais, ou seja, de ter ali um sistema digestivo preparado para poder lidar, né, com esse alimento sólido, estar bem do ponto de vista imunológico, então não ser cedo demais nem tarde demais, porque hoje a gente sabe que tanto uma situação quanto a outra favorece, por exemplo, alergias alimentares. Então a gente vai falar aqui de janela imunológica, por exemplo, porque é importante introduzir os alimentos potencialmente alergênicos dentro dela. E algumas habilidades que vão desde ter um desenvolvimento motor grosseiro ali, de estar mais sentado, né, ter uma postura mais ereta que dificulte o engasgo, quanto a ter menos repulsa ali, com reflexo de extrusão da língua. Então, essas são algumas questões aqui. E aí eu queria que a Ana comentasse um pouquinho também do seu ponto de vista. Exatamente, Gé. Por isso que hoje em dia, né, a gente tenta não ficar tão assim, né, pressionando por conta da idade cronológica, e sim olhar mais esses sinais de prontidão. Né? Então, justamente, o bebê precisa estar mais alinhado para conseguir realmente, né, ele precisa estar mais organizado, então, sentado, né, então, ele ter um melhor controle postural, né, especialmente para sustentar a cabeça, é um sinal de prontidão que a gente tem que observar. O bebê está sentando sozinho ou com um pouco apoio, né, porque ele consegue realmente se organizar, então, quando a gente coloca o bebê numa posição de que ele ainda não é capaz de fazer sozinho, ele já fica mais desorganizado, e isso vai dificultar também o processo alimentar. Nesse período também, naturalmente, já começa, né, a protusão de língua, que é uma proteção do bebê. Então, tudo que ele coloca na boca, a língua tende a empurrar para fora. Então, nessa fase também, essa protusão de língua, ela já começa, né, a desaparecer um pouquinho ali, ficar um pouco naturalmente, né, desaparecer. A gente observa que também nesse período, né, o bebê começa a ter interesse pela comida. Então, se um adulto está comendo perto dele, ele já começa a ficar, né, mais animado. Ele coloca os objetos na boca, então ele já, né, tem essa habilidade de pegar coisas, de levar até a boca, de explorar, né, morder os objetos. E uma coisa muito importante que o bebê apresenta é o reflexo, né, de gag anteriorizado. Isso é uma proteção natural do bebê, então, para quando ele qualquer parte sólida que vai um pouco mais para trás da língua, ele tem esse reflexo que naturalmente joga o alimento para frente, né? Então, por isso que
a gente vai falar um pouquinho melhor, mas por isso que o BLW, né, é uma forma muito segura de apresentar os alimentos para o bebê, porque se ele está sendo, né, apresentado nessa fase do bebê, é super natural né, e super tranquilo que isso aconteça, porque o bebê tem esse reflexo, caso um alimento maior vá para a garganta, né? O bebê naturalmente põe para frente, aí se organiza ou cospe ou manipula de novo dentro da boca, né? Perfeito. Então esses são os sinais de prontidão para a gente observar, porque o bebê está pronto para receber sólidos. Perfeito. Então a gente começa daqui a introdução alimentar. Já falamos sobre a importância, né, de se manter um comportamento ali, de uma expectativa mais leve. Quando que o bebê está pronto, em geral, 6 meses mais sinais de prontidão, né? E a gente especificou aqui os motivos e quais são esses sinais. E aí, beleza, meu bebê está pronto, Ana. E agora, como que eu começo isso? Tem um método que é melhor do que o outro? Eu começo pela fruta, e depois de um mês eu dou o jantar, e depois de um mês eu dou o almoço? Como que funciona? Olha só, que eu acho que é bacana, né? Assim, aqui no Brasil a gente tem uma tendência a começar com fruta, né? Mas isso não é regra geral, né? Em outros países se começa com alimentos salgados, então eu costumo brincar que tanto faz, né? Eu acho que vai um pouco da cultura familiar do que você quer apresentar, né? Geralmente a gente começa a apresentar, né, um lanchinho e o almoço. Então, por volta ali desses 6 meses, quando tá tudo bem, então você já pode começar com o lanchinho e com o almoço, né? Qual a melhor forma de apresentar os alimentos, né, para o meu bebê? Então, hoje em dia a gente tem algumas formas de apresentação, a tradicional de colherzinha, que todos nós fomos alimentados com ela, né? Que ganhou hoje um novo olhar, que a gente inclusive chama hoje de participativa, porque apesar do adulto, né, controlar e manusear o alimento até a boca do bebê, ele respeita a autonomia desse bebê, né, então a prontidão desse bebê de se alimentar. Então eu tenho esse sistema, tem também a forma de apresentação que é o BLW, que ganhou bastante popularidade nos últimos anos, né, que ele praticamente ele vai da autonomia do bebê, né? Então ele espera que o bebê realmente se prontifique a se alimentar. Então ele tem como base, Jéssica, principalmente a questão da confiança e da autonomia do bebê, né? Porque o adulto ele interfere muito pouco nesse método. E a gente tem um método que também é um complemento do BLW, que é o Bliss, né, que ele, na verdade, só faz algumas pontuações em relação a alimentos de maior engasgo, a ter uma refeição com maior conteúdo de ferro, então tem algumas pontuações ali dentro do BLW com maior atenção, né? De qualquer forma, eu acho que independente do método, porque às vezes a família quer escolher o método, mas quem quer ser alimentado é o bebê, porque é muito engraçado, né? Tem pais que falam assim, ele não pega nada, porque sim, tem bebês que preferem ser alimentados, e tem outros que não querem ser alimentados e querem fazer realmente essa exploração e pegar, né? Então depende muito do bebê, então às vezes não são os pais ou a família que escolhe, é o próprio bebê que realmente dá essa indicação da melhor forma, né, que ele quer ser apresentado a esses alimentos. E é tá? interessante que você comentou aí, por exemplo, da fruta versus alimento salgado, entre aspas, né? Como também o bebê escolhe isso, assim, às vezes você vê a família começar pela fruta, porque é o mais tradicional, e o bebê não aceita de jeito nenhum, mas quando você apresenta o alimento ali da papa, que seria do almoço, né, o alimento do almoço, os legumes, a carninha, o ovo, alguma coisa mais da linha do salgado, ou mesmo uma fruta que é menos doce, aquele bebê gosta, aquele bebê pega no tranco ali na introdução alimentar. Então, é importante a gente ter esse olhar também, por isso que não tem uma regra, né? Não tem como dizer um cardápio, é que nem se você for numa nutricionista e ela tiver o mesmo cardápio para todo mundo, isso não está encaixado. Então, da mesma forma que a introdução alimentar, não tem como a gente ter uma regra geral aqui, uma receita de bolo que vai servir para todos os bebês. Pelo contrário,
é importante a gente ver que isso já caiu por terra, né? E que hoje a gente precisa olhar para esse bebê e também para essa família, porque às vezes é uma família que ainda tem muita insegurança, né, de deixar o bebê se alimentar sozinho, né, ter toda essa autonomia, então às vezes precisa começar de uma forma que eles se sintam mais ali no comando da situação e ir dando esse comando para o bebê devagarzinho. Então, acho que o mais importante é você estar bem orientado para fazer isso com leveza, da forma que todo mundo fique mais tranquilo, né? Para essa introdução acontecer. E existe um tempo assim que eu tenho que esperar entre um alimento e outro na introdução, Ana? O que você geralmente orienta? Na verdade, não, Jéssica. Isso daí também já caiu por terra, né? Antes se introduzia um alimento e aí ficava 3 dias com esse alimento, observava se tinha alguma reação, mas na verdade isso já caiu por terra. Então a gente apresenta os alimentos que a família consome, né? E eu acho que isso que é bacana, porque assim, às vezes a gente pensa, nossa, que alimento que eu vou fazer para o meu bebê, né? Então assim, o ideal é que chegue mais próximo da refeição da família, com as adaptações, lógicas, de textura, né, de corte ou de apresentação para o bebê. Então, quanto mais você conseguir chegar perto da alimentação da família como um todo, vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo, porque o que você for fazer para sua família vai fazer já para o bebê, né? O que a gente tem que ter atenção de diferença da alimentação da família, né? Pensando numa alimentação que é saudável, né? Então, alimentos mais in natura, minimamente processados, especialmente até 1 ano de idade, a gente prefere não colocar sal na comida e açúcar também fica lá para depois de 2 anos, então, né, alimentação com pouco ou com nenhum sal, né? Mas, assim, de certa forma, é muito o que a família vai comer. Então, se você vai apresentar para o bebê na forma né, de amassadinho, porque hoje em dia a gente não liquidifica também, né? Tem muitas famílias que ficam com medo de engasgo, né? Que eu acho que é o principal medo aí para o BLW, né? A principal preocupação. Mas, assim, os estudos mostram que não tem diferença, né? De uma alimentação amassadinha, de uma alimentação líquida ou de pedaços, né? Desde que tudo seja feito de forma segura. Então, por exemplo, quem escolhe só o BLW, a criança, ela tem autonomia e já começa, né, entender aquele alimento na boca e começa já a manipular, e por mais que ele tenha os seus reflexos de gag, que inicialmente acontece realmente, né, no processo do BLW, ele ganha, isso diminui gradativamente, assim, muito rápido, porque o bebê realmente se organiza. Então, a única preocupação quando a pessoa faz os 2 métodos, Jéssica, é justamente não colocar comida na boca do bebê, porque, né, na forma tradicional, às vezes a gente quer distrair o bebê, ou, né, faz alguma para colocar essa colher na boca do bebê, e às vezes o bebê nem percebe que colocou a comida na boca. E no BLW, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, porque ele que pega, ele que leva na boca, né? Então, a atenção, né, de você fazer os 2 métodos em conjunto, eu lembrei disso quando você estava falando um pouquinho dos métodos, é justamente esse, né? Então, realmente tem que ser a participativa, colocar a colherzinha na frente do bebê, esperar toda essa prontidão dele, tá? Isso aí acho que entra um pouco naquela questão de responsabilidade de cada um, né? Que é um ponto interessante também da gente bater aqui. Qual que é a sua responsabilidade como pai cuidador desse bebê ao alimentá-lo e qual que é a responsabilidade do bebê, né? O papel de cada um. Então, a nossa é de oferecer, né? De deixar a comida pronta ali, de oferecer o que deveria ser oferecido ali para ele, conforme a recomendação. A do bebê é de saber o quanto ele vai aceitar, né? O quanto ele vai querer ou não de comer daquilo. Porque ele pode um dia não querer nada, no outro querer tudo, né? E ficar oscilando, né? Isso. E a partir do momento. E uma das regras para a gente saber fazer isso, né? É esperar o bebê manifestar o interesse, né? Ele abrir a boca. Então, no máximo, você leva a colher até metade do caminho e oferece e deixa o bebê estar pronto, né, e fazer sinal que quer para abrir a boca, e não aquela coisa de ir lá e forçar a barra ou distrair, como você está fazendo, porque a gente tira o bebê da alimentação.
E No momento, é. e aí isso vai ter uma repercussão lá na frente, que eu acho que é interessante a gente bater aqui. Duas situações, o lipidificar e o distrair. Né? Quais são as consequências que a gente pode ter com isso lá na frente, né? Por exemplo, a gente trata alguns pacientes com seletividade alimentar. né? Então a gente já viu situações que a criança ela não aprende o gag e todo esse processo que ela vai passando ali é justamente para criar a habilidade, né, motora, cognitiva de como engolir. E se ela não passa por essa etapa nessa idade, ela vai ter que passar em algum momento, mas ela vai demorar, né? Ela vai demorar para ter esse aprendizado. E lá na frente é muito mais difícil porque ela não está tão aberta quanto nessa idade. Né? A gente sabe que naturalmente as crianças entre 1 e 2 anos já começam a ter um comportamento um pouco mais seletivo, natural da idade. Então, nesse momento, ela vai ficar muito mais fechada para o novo. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que é importante a gente ressaltar, que por isso que foi modificado. A gente sabe, eu sempre brinco no consultório sobre a vovó, né? A gente sabe, vovó, que você liquidificou tudo e tá tudo bem, né? Cresceu, tá saudável, tá ótimo. Mas como tudo na medicina, a gente revisa, né? A cada tanto tempo a gente revisa e vê quais são as melhores práticas com o conhecimento que a gente tem hoje. E hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que a melhor prática é essa, né? Não liquidificar, é oferecer desde o início mais amassadinho, mais consistente, ou no BLW, para a gente ir dando essa habilidade, né? Dando a oportunidade do bebê de ter essa habilidade. E é engraçado que você falou isso, já só complementando, né? Antes de 1 ano, o bebê, assim, especialmente quando a gente começa, né, a apresentar os alimentos, o bebê não sabe que aquele alimento vai dar saciedade para ele, né? Então, isso tudo vai sendo parte do processo de aprendizado. Então, o bebê nessa fase, ele é mais curioso, né? O bebê, tipo, você põe na frente do bebê um brinquedo e um brócolis, ele vai colocar na boca, ele não sabe qual que é a comida, qual que é o brinquedo, porque faz parte, né, dessa fase oral, desse momento que ele tá, né? Então, esses 6 meses, né, são muito exploratórios, assim, é um bebê curioso que vai devagarzinho descobrindo, né, que aquele ritual, né, de apresentar os alimentos, ele vai devagarzinho percebendo, não é que isso também me dá saciedade, que nem meu leite, né? E depois de 1 ano, já o bebê já tem uma outra questão alimentar, né? Então, já devagarzinho vai entendendo o que é o alimento, as preferências, né? Então, tudo isso vai fazendo parte do processo. E só voltando naquela parte que você falou, né, dos deveres do bebê e dos pais, é justamente isso, né? Porque, assim, o pai, ele tem a importância de escolher o alimento, aonde que a criança vai comer e o horário, né? Então, essas são as responsabilidades do pai. Ele tem que, se ele vai comer na tia, se ele vai comer num piquenique, se ele vai comer na mesa, se ele vai comer na frente da televisão, que aí, né, é uma outra questão que também a gente tira o bebê do foco do alimento. E o bebê que escolhe se vai comer, se não vai comer, e especialmente a velocidade que ele vai comer, né, Jéssica? Porque, assim, às vezes quando a gente controla a alimentação, a gente dita, né, a velocidade disso. No BLW ou na participativa, a gente espera esse tempo do bebê, que é muito importante, né? E especialmente também respeitar a autorregulação do bebê, quando o bebê realmente começa a sinalizar que não quer mais a colher, ou quando começa, né, a afastar os alimentos ali da bandejinha, que também que não quer mais, né? Então são pontos importantes para a gente observar nesse. E aí eu acho que puxando também um pouquinho sobre o engasgo, para a gente fechar essa parte, como a Ana falou, acho que é muito importante ressaltar mais uma vez que os estudos comprovam que não é um risco maior, né, o BLW versus o tradicional participativo. O que se confunde é a questão do gag, e o gag é diferente do engasgo. Eu brinco, tá chorando, tá fazendo barulho, não tá engasgado. Porque a passagem do ar justamente ia obstruir isso, então não é um engasgo. E é um susto, sim, para as famílias, então é importante você aprender a lidar ali, conversar com seu pediatra para diferenciar uma coisa da outra, mas é aquele cair de bicicleta até você aprender a andar de bicicleta, digamos assim. Então você precisa passar por aquela etapa, né, do desenvolvimento. E para diminuir esses riscos, que são questões que o Bliss pontua, acho que até um pouco melhor do que o BLW, a gente tem que tentar não oferecer os alimentos que têm maior risco de engasgo. E aí é você oferecer os alimentos no corte adequado para a idade. Então hoje a gente
Tem assim, muito material na internet sobre corte de dado, tem aplicativo, tem a sua nutricionista, a sua pediatra para te ajudar, que vai diferenciar, né, a maneira que o bebê pega e qual o corte adequado ali para aquele momento que ele sabe lidar. Evitar os alimentos endurecidos, né, que tem um formato mais arredondado, por exemplo, porque isso tende também a ter um risco maior de engasgo. Então, se você evitar esses alimentos, né, de formato redondo, de consistência endurecida, Folhosos. os folhosos, você já está mais, digamos assim, preparada para diminuir o risco de engasgo no seu bebê. E ele está bem posturado, né? Então ele está sentado, ele ter esse controle motor de estar pelo menos sentado com um bom apoio ou sem apoio e se alimentando no local adequado, tá? Alguma coisa para acrescentar dessa parte, Ana? Não, acho que não. Acho que era isso mesmo, né? Os folhosos, assim, a gente pode introduzir, por exemplo, no método BLW, picadinho junto com alguma preparação, né? Mas nunca uma folhinha de alface ou uma folhinha de uma verdura para o bebê manipular. Perfeito. Isso é alto risco de engasgo, mas fora isso, acho que você falou tudo. Aí, outros alimentos que a gente tenta evitar nesse momento inicial também, né? Seriam, como a Ana falou, tentar pegar os alimentos naturais, então evitar os processados e ultraprocessados. Eu brinco da regrinha dos 5, né? Primeiro que tudo que é embalado já é mais fácil, né? Tudo que vem ali com rótulo. E aí, se tem mais de que 5 nomes que você não conhece naquele rótulo, é um ultraprocessado. Então, evite o mel até 1 ano, porque a gente tem um risco maior de botulismo, né? E o açúcar, o sal até 1 ano e o açúcar até 2 anos. Mas tempero pode e deve, né, Ana? Então tem outras formas de tempero além do sal que a gente pode e deve explorar para essa criança, né? Muito. Todos os temperos naturais, né? Mesmo temperos já desidratados, temperinhos secos também podem ser acrescentados. A questão do mel, às vezes é um pouco contraditória, né? Porque alguns lugares também pedem para que aguarde até os 2 anos, por ser também um alimento super rico em açúcar. Açúcar, isso. Por conta disso, assim, né? Isso. Mas a questão do risco do botulismo, realmente, a partir de 1 ano já estaria mais segura, mas aí tem a questão que o mel é bem rico, né, no açúcar. Perfeito, é isso mesmo. E suco a gente evita até 1 ano também, justamente pela questão do açúcar também. Então a gente sabe que na nossa introdução alimentar lá atrás a gente teve introdução com suco, mas hoje a gente revisou essa estratégia justamente porque no suco vai muito mais frutas, né, do que você dá um pedaço de fruta, além de que normalmente a gente tem a mania de adoçar o suco. Então isso carrega bastante. E é um momento também que a gente aproveita, né, esses 6 meses, para realmente explorar a água, né, para que o bebê realmente acabe consumindo água, se adapte com o consumo de água, né, porque a água é sempre melhor do que um suco, né. Perfeito. Mas para os ansiosos, assim, a gente pelo menos os pede para esperar até 1 ano de idade e não passar de 120 ml, mais ou menos, né. Perfeito. Ó, a gente tem uma perguntinha aqui. Como ficam as mamadas nesse processo de introdução alimentar? O que você orienta? As mamadas continuam em livre demanda, né? Então, elas podem ser oferecidas antes, durante e depois das refeições, especialmente nesse comecinho, tá? Então, não precisa se preocupar. Diferente de quem faz uso de fórmula, né? Que aí já tem os horarinhos, e aí você já controla o horário junto com das refeições, né, que também não é um horário fechado, mas você dentro da rotininha do sono, da rotina da família, você vai organizando esses horários, né? Perfeito. É interessante a gente comentar essa diferença, assim, porque com a fórmula a gente já tem um preparo ali que a gente já calculou, né, que o bebê vai ter. A cada 3 horas vai mamar 150 ml, vamos supor. E aí, o ideal é que a gente oferecesse, né, o alimento sólido daquele horário antes de oferecer a fórmula e naturalmente o bebê vai deixando de querer a fórmula em certos horários e você vai regulando. Na mamada, esse processo é um pouco mais dinâmico,
né? Justamente porque não tem uma conta fechada, né, Ana? Não tem conta Então, fechada e o bebê também não pega o peito só para se alimentar, né, Jéssica? Seu exatamente. peito é muito mais do que só o alimento para o bebê. Então, às vezes, o bebê só quer se acalmar naquele momento, e aí, Perfeito. então, né? E aí, naturalmente, ele também vai se regulando nisso. Então, é ficar tranquila, lembrar que o leite ainda é mega importante. Na verdade, assim, ele é o principal alimento, né? Então, não jogar essa pressão, uma coisa que eu fico louca nas pessoas falam, vai começar a introdução alimentar para ganhar peso. Eu falei, não, esse bebê deve, se ele não está ganhando peso com aleitamento materno, tem alguma coisa errada. Vamos lá revisar. Então, não joga essa pressão para cima da alimentação complementar. Ela é complementar, né, ao leite Exato, materno. isso é importante. Exato. Até um ano, assim, o principal alimento ainda é o leite. Eu acho que é importante isso que você falou. Ele complementa o leite materno, e não é o principal ainda nesses primeiros 6 meses, né? É uma janela de oportunidade que a gente tem aí justamente para fazer essa apresentação dos alimentos e toda essa descoberta maravilhosa dos bebês nessa fase. Falando em janela de oportunidade, vamos puxar o gancho da janela imunológica. Então, explorando um pouquinho a questão de alergias alimentares. Então, tem 2 pontos que eu queria discutir. Um deles é a introdução do bebê alérgico, né, principalmente a PLV, que é o mais comum. E o outro é quando que eu devo introduzir os alimentos alergênicos. Acho que a gente pode começar por esse. Então, o bebê normal não tem problema nenhum de saúde. Quando que eu introduzo os alimentos alergênicos, ovo, peixe, frutos do mar, eu tenho que adiar isso para, né? Eu tenho que fazer numa janela. O que você recomenda, Ana? Na verdade, a recomendação que a gente tem é que esses alimentos alergênicos sejam oferecidos antes dos 10 meses de idade, né? Justamente para ter essa oportunidade aí, que a gente chama de janela imunológica. Então, ovo você pode oferecer, antigamente, né? Se oferecia a gema, Isso. enfim, tudo. Você pode colocar o ovo todo, já logo no comecinho da introdução alimentar, não tem problema. Então, o peixe, as oleaginosas, né, o amendoim, soja que às vezes não é tão comum na Uhum. alimentação, né, que aí às vezes acaba passando, mas enfim, né, se fizer parte da alimentação da família, a soja, que mais que eu estou O trigo. esquecendo? O trigo, né, do glúten, o trigo, Uhum. e o leite, né? Que o leite é um alimento alergênico, mas geralmente o leite, né, Jéssica, a gente acaba fazendo a introdução após 1 ano de idade, né? Uhum. Geralmente. Exatamente. Então é Tem só. algumas fontes, acho que o Ministério da Saúde lançou um documento mais recente que ele libera de 9 a 12 meses. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria entra um pouco em conflito, puxando para 1 ano mesmo. Então, assim, dependendo da criança, poderia até os derivados entre 9 e 12 meses, mas eu brinco que não precisa, né? A gente tem várias Uhum. outras questões aí para explorar até lá. E, em regra geral, a gente introduz aí mais próximo ou após 1 ano. Exatamente isso. Então, só para focar, porque tem muita gente que ainda tem medo de oferecer esses alimentos. Então, acho que é importante a gente colocar aqui que é o contrário, tá, gente? Então, essa também é uma conduta que foi revisada. E hoje a gente sabe que se você oferece nesse intervalo até os 10 meses, a chance é menor desse bebê vir a ter alergia. E se ele tiver, é porque ele teria mesmo, e a gente é bom que a gente está sabendo, e a gente já trabalha com isso, tá? Isso é muito difícil de acontecer num bebê que não tem alergia a outras questões. Normalmente, um bebê alérgico, ele não abre na introdução alimentar a primeira alergia dele. Essa alergia já vem lá atrás, né? Quando já ainda estava só em amamentação ou quando estava em uso de fórmula, que costuma ser o leite de vaca. Tá? Então, entrando agora no bebê que tem a PLV. Bebê tem alergia à proteína do leite de vaca. Como que funciona essa introdução alimentar? Eu tenho que fazer um alimento por vez a cada 3 dias? Eu posso ou não introduzir esses outros alérgenos? Como que a gente faz, Ana? Olha, geralmente é uma introdução alimentar normal, né? Assim, não tem grandes diferenças. O que a gente vai observar é a individualidade de cada bebê, né? Mas de regra geral, Jéssica, a introdução alimentar é semelhante a um bebê não alérgico, né?
Perfeito. Eu gosto de frisar isso porque tem muita cultura de que não, que deveria ser uma introdução muito lenta. Alguns mitos comuns que eu pego no consultório. Tem que oferecer fruta cozida. Eu acho que isso já foi uma coisa lá do passado. Ah, só posso oferecer batata, arroz e frango, Arroz né? e Não frango. é? Nossa, tive uma lembrança ali de É, alguns anos atrás. exato. Ou então eu tenho que introduzir um alimento por semana, um alimento a cada 3 dias. Eu brinco, meu Deus do céu, essa criança vai começar a terminar a introdução alimentar dela quando ela tiver 18 anos, coitada. Então, Não, a gente assim, pode perder esse medo. exato, a gente pode perder. Isso a gente está falando da criança que tem alergia à proteína do leite de vaca. E somente isso. Ah, eu tenho uma criança que tem uma suspeita forte de ter alergia múltipla. É aquela mãe que estava em introdução ou em amamentação e excluiu o leite, o trigo, o ovo, tá? Uma lista de alimentos. Ou um bebê que passou por esse processo ali e só melhorou com o Del Kit. Estamos na dúvida que ele tem outros alérgenos envolvidos, aí é totalmente diferente nesse É bebê, diferente. tá? Aí a gente precisa realmente ter muito mais cautela, faz uma introdução mais lenta mesmo, mas porque o cenário é que pede. Mas eu queria muito ressaltar que esse é um bebê raro, raríssimo. Até pra gente que trabalha com isso todos os dias, esse é um bebê raro, tá? Então, eu tô rindo aqui da pergunta de um paraense, olha isso. Quando posso introduzir o açaí, de verdade? O açaí de verdade. O açaí aí do Pará pode ser introduzido logo no começo. Agora o daqui, cheio de açúcar, aí É. é ruim, viu? Ó, Janaína está colocando aqui, meu bebê é alérgico e na época da IA foi indicado um alimento a cada 3 dias. Difícil aproveitar a janela imunológica fazendo assim, justamente, Janaína. Por isso que a gente mudou a conduta, entendeu? Quando é alergia só ao leite, realmente a gente precisa evitar que ele tenha alergia a outras coisas e fazer essa introdução aí de forma normal. Mas, enfim, acho que serve de lição aí para quem está participando, né? Tanto os médicos quanto pacientes que estão participando, assim, a gente dá essa orientação que é mais recente, né? Que é mais embasada para os pacientes, tá? Eu acho que uma outra coisa bem interessante para a gente comentar brevemente é sobre utensílios. Você recomenda algum tecido específico? Assim, o que que você acha que ajuda a família a ter, até como mãe mesmo, na prática? O que que você vivenciou? Acho que uma dica mais prática aí para a galera que vai começar e, tipo, meu Deus, de onde eu começo? Eu compro um cadeirão enorme que fica preso em casa, eu compro um adaptado, eu compro colher, eu não compro, eu ofereço a água no copo, na mamadeira, o que que eu faço? Bacana. Pô, boa pergunta. Eu acho que assim, o cadeirão ele é importante por quê? Porque faz parte, né, desse sentar de forma organizada. Então, o ideal é que o bebê consiga ter um apoio nos pés e ele realmente esteja confortável, né? Que ele fique com os bracinhos livres para poder manipular. Então, às vezes um cadeirão tipo muito alto e o bebê não consegue se manipular direito, né? Se mexer direito. Então, acho que o cadeirão ele é importante desse ponto de vista, tá? Os alimentos, se você for apresentar na forma de BLW, você pode apresentar direto na bandeja, né? Ou num pratinho que tem uma certa aderência, né? Porque em algum momento esse bebê, tipo, joga esse pratinho longe. Uma dica que eu usei, né? Que eu gosto bastante, são, especialmente quando a gente oferece na forma de BLW, trazer embaixo do cadeirão, tipo uma toalha, sabe essas toalhas que tem um leve plastiquinho em cima, assim? Porque o alimento, né, ele vai para o chão e chega uma fase que os bebês, eles gostam dessa experiência, joga no chão e vê desaparecer e de repente aparece de novo no cadeirão dele. Então, você pode aproveitar esse alimento que cai, né, nessa área segura ali desse tapete. Então, isso é uma coisa bacana. Para a sujeira do BLW, eu brinco que depende do olhar que você traz, né? Então, você pode olhar assim, meu Deus, que horror, meu bebê se esmeleu todo, né? Se sujou todo. Ou você pode olhar, tipo, nossa, que legal, ele está explorando, ele está conhecendo, ele está percebendo as consistências, né? E tudo isso. E para isso, a gente tem alguns babadores que são, né, um pouco maiores, assim, para proteger. Então, eu acho que são coisas importantes. Talherzinho, quanto menor
Porque o que acontece? Quando a gente oferece de colher, né, Jéssica, a gente às vezes tem a mania de colocar a colher na boca do bebê e dar aquela levantadinha, né? E na verdade, o bebê que precisa fazer isso. Então, as colheres que são menos côncavas, né, que são menos fundas, é mais fácil para o bebê devagarzinho e sentindo essa pressão, né, e para puxar o alimento. E a colherzinha, né, de BLW, quando você oferece, você já pode colocar ali a partir dos 9, 10 meses, a colherzinha do lado, para ele começar realmente a explorar, a brincar. Antes disso, você pode deixar, mas às vezes acaba sendo mais uma distração do que propriamente algo que possa ali ajudar nesse momento. Água, eu gosto muito do copinho, aquele copinho 360, sabe? Que em qualquer lugar que o bebê pegue, ele tem 2 alças, qualquer lugar que o bebê coloque a boquinha dele, né, tem um siliconezinho, então é um copinho que não vaza, que eles chamam de copo de transição. Eu particularmente gosto bastante, tá? Eu não sou muito a favor de mamadeira, de bicos de forma geral, por conta de confusão de bico, mas eu acho que cada família, né, sabe o calo onde que aperta, então aqui em casa eu nunca usei, eu sempre optei por esses copinhos, né? Então acho que dá super certo, assim. Eu gosto muito também dos cadeirões que tem hoje em dia, na verdade, cadeirinha, que é adaptada. Então, acho que é bem interessante porque você também leva para outros locais, então você tem essa facilidade, né, do bebê entender o assento dele em casa, que é o mesmo que vai ser quando for na casa da avó, quando for em um restaurante, alguma coisa. Geralmente o bebê ele vai ganhando essa habilidade de pegar e levar até a boca de uma maneira com uma pinça um pouco mais ajustada para pegar na colher entre 9 e 12 meses, mais próximo de 12 meses. Então, é exatamente o que a Ana falou, acho que a colher ela é bem-vinda, mas não colocar uma pressão em cima do bebê fazer isso, né? E mais para apresentar, né? Acho que para ir gerando essa autonomia no bebê, mesmo o bebê que come através da colher, né, sendo alimentado, porque às vezes também, eu escolhi que vou fazer essa tradicional participativa e você nunca oferece a colher para o bebê tentar ele mesmo se alimentar, e aí passa 1 ano, 1 ano e meio, a criança ainda está se alimentando. Tem 3 anos, você está alimentando. Então a gente perde também esse time, né? E é um pouco sobre tolerar a bagunça que vai acontecer no bebê BLW muito mais, mas no bebê, no momento que ele aprender a pegar na colher, primeiro ele vai brincar, primeiro ele vai jogar de um lado pro outro, até ele aprender. E é exatamente esse olhar que você está colocando aqui pra gente, assim, como que eu vou olhar para essa situação, né? Eu vou olhar com a paixão aí que a Ana olhou, que até despertou para ela, né, voltar para a nutrição e ter essa transformação, né, da vida dela, ou eu vou olhar como a sujeira, ter que limpar, etc. Então, o bebê sente isso também, né? Ele sente o quão é desconfortável ali a situação. Então, se a alimentação for algo desconfortável para a família, não vai ser confortável para o bebê. Então, acho que é interessante a gente só pensar em estratégias também, para os sinais de prontidão paternos, né? Para trabalhar, né? Isso em si próprio, para deixar esse momento mais leve. Né, isso que você falou é muito legal, Jéssica, porque é bem isso, né? Os bebês são muito conectados, especialmente com a mãe. Então, eles têm essa sensibilidade, né? Eles são ótimos observadores, né? Então, se você está ansiosa, se você está aflita, mas eles não são bons intérpretes, então eles nunca vão saber sobre o que você está, né, triste. Então, sempre vai achar que é com relação a ele. Então, qualquer mudança de comportamento, qualquer sentimento, eles sentem isso muito, né? Então, se são pais que ficam muito aflitos ou que estão muito ansiosos, né? Tipo, por isso que a forma de apresentação tem que ser confortável para a família, né? Não adianta a gente falar, apresenta o BLW, que é super legal, porque ele, né, tem uma exploração sensor-motora muito bacana, não é? Tem pai que não vai ficar confortável, não vai ficar feliz, vai gerar uma ansiedade muito grande, o bebê vai sentir isso, vai ser tipo uma tragédia, né? Exato. Então essa expectativa e esse controle emocional, ele é importante ali, por isso que eu acho que legal, tem que ser junto, né? Tem que participar, tem que estar feliz, tem que, né? Você tem que ter esse olhar realmente de caramba, né? Ele tá aprendendo. Igual quando o bebê começa a andar, que todos os pais ficam, nossa, ele tá andando, né? Tipo,
nossa, ele tá explorando a comida, tá? Tá Então é um aprendendo a pouco comer, né? dessa animação toda, É É, só mais um aprendizado para, né? Só mais um, não, né? É mais um um aprendizado para o grande bebê. Então, aprendizado. acho que é um grande aprendizado. Tem uma frase que você usa muito que eu acho legal, que é não dá de comer, né? É comer junto. Então, acho que muita gente também tem essa ideia de que a introdução alimentar é uma coisa, mais uma obrigação ali com o bebê, você tem que ir lá, colocar num canto, dar de comer, esperar ele fazer a bagunça dele, depois limpar a bagunça, né? E se a introdução alimentar, né, não fosse um bebê sentado ali do seu lado, na cadeirinha dele, você comendo aqui, o alimento que você cozinhou para você, você também dá para ele, sendo um alimento adequado, como a Ana falou. E aí, assim, você participar, né, o bebê participar desse momento que deveria ser um momento gostoso para toda a família, né, que é um momento social. A gente começou falando disso, né, a Uhum. importância até social da alimentação. E a gente está ensinando para esse bebê que no momento que ele come, ele pode prestar atenção na comida, ele pode prestar atenção na família dele, que tem um momento de interação gostoso com a família dele. Tudo isso, né? Não é só sobre, tipo, vou lá comer aquele Vou lá alimento dar e... comida. É, é Porque daí fica sobre... chato. Daí Exatamente. fica, é bem o que você falou, vira uma obrigação. E quando faz parte do ritual da sua família, faz parte, ele está do seu lado, ele está comendo, você está comendo, tá todo mundo comendo, tá todo mundo conversando, né? Então, eu brinco que a única coisa boa, né, da pandemia foi que trouxe as famílias para comerem juntas novamente. Foi Exatamente. assim, foi muito E bacana, para porque casa, realmente, né? Para o assim, ambiente da comida de casa, né? Para todo mundo voltado para o lar ali. Isso é verdade. exato. É, foi exatamente isso. Sensacional. E acho que. É, Pode falar. não, sabe o que que eu ia deixar de dica aqui para o pessoal, né? Que tem o Guia Alimentar da População Brasileira para menores de 2 anos, né? Que é um guia que foi escrito pelo Ministério da Saúde, é publicado ali pelo Ministério da Saúde, que traz, né, traz muita coisa sobre alimentação, e não fala só da alimentação, fala um pouquinho de tudo que a gente falou, né? Desde o leite materno, do ritual da família, como conservar os alimentos, os tipos de alimentos. Então, é um guia muito rico, que eu acho que vale a Uhum. pena, ele é gratuito, você baixa na internet, então é uma leitura bem legal, assim, para quem está nessa fase. E também o aplicativo do BLW Brasil, Uhum. né, que é um aplicativo também que ele tem uma versão paga, mas ele também tem muita fonte gratuita, que orienta bastante essa questão dos cortes, né, com segurança, que às vezes também é uma das questões, né, porque os pais às vezes não querem apresentar, porque fica inseguro, como é que eu vou oferecer realmente, né, o alimento, o corte. Então são duas referências aí bacanas de se ter. São muito legais. E acho que um ponto aqui, que foi uma conversa que eu já tive com algumas famílias também, é a família reaprendendo a comer com a entrada da criança na introdução alimentar. E eu acho que isso é mágico, assim, sabe? Eu acho que é um ponto bem legal, que é uma oportunidade que a gente tem, família, de revisar, né, o nosso comportamento, porque a gente está ensinando um outro ser humano a se comportar. Então, buscar conhecimento é essencial. A Ana deu essas duas excelentes dicas. E assim, desde tudo isso que a gente está falando aqui, até como escolher o alimento, como conservar o alimento, como higienizar o alimento, tudo isso não vai servir só para a introdução alimentar do seu filho, né? Pode servir para Para a refeições da sua família toda. família inteira, né? Para mudar os hábitos da família inteira, para vocês comerem mais em casa e para conseguirem todos, né, terem um momento melhor aí com a refeição. Então, acho que de dicas finais, assim, se por algum acaso essa alimentação já começou por aí, está conturbada de alguma maneira, revisar todos esses pontos, assim, desde quão preparada essa criança está, até que ambiente eu estou dando para ela, né? Que comportamento eu estou estimulando nela, para que essa introdução seja bem efetiva. Assim, eu já tive muitos casos que quando a gente mudou esse olhar, mudou essa visão, virou a chavinha, a criança mudou automaticamente de comportamento. Então, é importante e entender que a gente vai errar mesmo nesse processo, então tá tudo bem também, mas Sim. procurar
auxílio, né? Procurar ajuda aí para fazer desse um momento super delicioso para toda a família. Não é isso, É Aninha? verdade, com certeza. Hoje que é legal que eu lembrei de uma história, né? Você falou que a família revisa toda a alimentação, e é verdade, né? Eu não gostava de beterraba. E na introdução alimentar do Gael, eu oferecia beterraba, porque, né, eu colocava todos os alimentos, assim. Então, mesmo os que eu acho que é importante, né? Às vezes a gente olha aquele cultura da família, às vezes a Sim, família é muito seletiva, né? sim. Então é o momento mesmo de rever. E aí, tipo, beterraba, né? Um negócio que eu não comprava muito, porque eu não gostava, mas eu trazia, né? E trazia, e ia comendo junto, né? Porque eu, né, sou modelo, né? De junto ali da família, então ele me vê comendo e come. Eu até passei a gostar de beterraba. Hoje eu gosto de beterraba, que era assim, um negócio, eu não comia muito não, viu? Agora, ó, super sou fã da beterraba. Outra coisa que eu aprendi a comer bastante por conta da introdução alimentar do Gael foi melancia, Olha porque a só. textura era, né, uma Aham. coisa que me incomodava um pouco, então, outra coisa que eu aprendi. Então, assim, realmente o bebê, ele transforma, né, transforma vidas, aí, transforma a alimentação de uma família, isso é Traz bem legal mesmo. oportunidades, né? Traz oportunidades, traz oportunidades. Muito bom. Então, assim, para fechar nosso bate-papo aqui, primeiro agradecer demais a Aninha por ter encontrado esse tempo para estar aqui com a gente, pela parceria, né? E, assim, se alguém tiver alguma dúvida final, esse é o momento, né? Acho que alguém colocou aqui algum comentário. Não, acho que o pessoal está aproveitando os momentos finais. Vamos lá. Que mudamos totalmente a alimentação depois do filho mais novo por ser alérgico. Olha aí, é isso. Não, sou alérgica mais ainda, né? Que é toda uma Muda muito, adaptação da família. É um teste de resiliência, assim, que também você tem que ter muito apoio aí para conseguir lidar, mas que você também encontra, eu sempre falo isso para os pacientes de famílias alérgicas, né? Você encontra um mundo inteiro novo que você não conhecia, né? Porque você estava ali quadrado na sua alimentação, aí você aprende que você tem que comer esse leite, meu Deus. Mas existe isso? Existe. Existe uma porção de alimentos que você nunca fez parte do seu cardápio porque você não precisou, mas existe. A partir exato. de que idade podemos apresentar os folhosos, Aninha? O que você recomenda? Na verdade, assim, os folhosos, eles podem ser introduzidos desde o começo. A preocupação é a forma que você vai apresentar. Então, no método BLW, você vai picar o folhoso e colocar junto com uma preparação. Então, por exemplo, você vai fazer um omeletinho, você pode picar um espinafre bem picadinho e misturar ali, né? É, na, cozido, ou, desculpa, na forma tradicional, a gente também usa ele picadinho, né, porque a alimentação é amassadinho ou picado pequenininho, então também pode ser apresentado. O que a atenção que a gente tem que ter é de colocar o folhoso inteiro né, no prato do bebê para ele lidar com isso. Isso daí você vai colocar realmente ali a partir de 1 ano e meio, né, a partir de É, 1 ano e meio, você já pode considerar esse folhoso aí já numa forma tradicional, uma folhinha de alface, enfim, aí tudo bem, né? A forma crua, perfeito. cozida, pode ser apresentada. Eu ia colocar isso também, que era por volta de uns 2 anos, 1 ano e meio, por aí. Assim como alguns outros alimentos, por exemplo, a castanha, né, que é mais endurecido, o amendoim, Sim. a pipoca, a gente joga ali para uns 3 anos em geral também, tá? Então, antes disso, Uma a gente dúvida que oferece as de forma. pessoas. Não, desculpa. Uma dúvida que as pessoas têm, né? Porque, por exemplo, as oleaginosas são um alimento alergênico, né? Então, como que eu vou oferecer isso Isso é uma na dúvida alimentação do recorrente, bebê? boa. E aí você pode oferecer na forma de um creminho, tipo uma pasta de amendoim, você pode oferecer raladinhos, né, em cima de uma banana, em cima de uma frutinha. Então, existem algumas formas Ou usar de farinha, né, apresentar, Ana? usar farinha também para fazer alguma preparação. As preparações, é legal que você tocou nesse assunto, geralmente a gente começa a apresentar elas ali depois dos 9 meses, né? Porque Uhum. justamente nesse primeiro momento, o legal é você realmente apresentar o alimento em natura, né? Uhum. Dar nome para o alimento, coloca na frente do seu bebê, fala o nome dos alimentos para já ir tendo esse contato aí. Que Uhum. isso é bem legal, viu, Gé? Depois eles sabem o nome de tudo. Então, uma delícia. Muito bom. Então, acho que a gente encerrou aqui as perguntas. Então, agora eu agradeço mais uma vez a participação de todos aí, as perguntas, as dúvidas, a Ana Paula, que está aqui.
E acho que de mensagens finais é voltar para o começo aqui que a gente falou de comportamento, tornar leve para você, para o seu bebê, para sua família. Eu lembro muito de uma paciente, uma família que mês passado passou, onde eles tinham uma história muito grande com a linha de alimentar. E quando foi a introdução também, eles tinham sido orientados a fazer um alimento a cada 3 dias e tinha uma forma específica de oferecer. E aí, quando eu liberei eles disso, assim, na outra semana, eles vieram assim, nossa, eu tô até com medo de passar com o nutricionista de novo, porque eu não queria aquele peso todo de ter que fazer uma preparação específica, de fazer... Hoje em dia, eu vou lá na cozinha, né, na geladeira, eu vejo que tem, eu faço alguma coisa para a família, inclusive para ele. E é isso, deveria ser isso, sabe? Então, esse foi um alimento esse foi um paciente que até passou com a Cláudia, que é outra parceira nutricionista nossa, e ela também desmistificou isso e ficou mais tudo bem, né? Ficou todo mundo feliz. Mas se não é isso, tá errado. Ou você tá encarando errado, ou de alguma forma você está trazendo peso ali, você está fazendo uma coisa muito quadrada, rígida, que pode e deve ser revisada com uma rede de apoio legal aí, tá bom? Exato, Então, Jé, porque é a habilidade que a gente quer ensinar, né? Habilidade de vida. Então, você vai comer daqui para o resto da sua vida. Então, qual a relação que você quer ter com o alimento, né? Então, é um pouco isso. Tirar esse peso para que seja realmente uma linda jornada ao longo da vida. perfeito. É isso então. Então, muito obrigada. A live vai ficar salva aqui, tanto no meu canal quanto da Ana. E compartilhem, né? Se vocês gostaram aqui do conhecimento, compartilhem com pessoas aí que estejam precisando dessa informação. É isso, Aninha? Obrigada, viu, Jéssica, pelo convite. Uma delícia esse bate-papo aqui com você, sempre Até bom. as próximas. Até as próximas. Tchau, Tchau, tchau. beijo.